Oi, eu sou o Wallace, esse é o 365 dias gravando vídeos pra desenvolver um hábito. E faz tempo que eu não gravo um vídeo assim pra deixar público. Faz algumas semanas, na verdade. Eu tenho gravado vídeos todos os dias. Eu tenho deixado eles privados. É como eu falei, o 365 dias virou quase que um diário. E eu achei que não seria tão interessante assim postar todos os dias eu simplesmente falando sobre a minha vida. Então, sei lá, isso me faz pensar agora que talvez eu ache que eu não tenho uma vida interessante. Apesar de eu achar que eu tenho, mas não sei se é tão interessante a ponto de alguém querer ouvir sobre mim todo dia, tá ligado? Até porque meus dias são muito iguais, tá ligado? Eles são muito parecidos. Eu sigo uma rotina e geralmente eu começo nela e eu termino nela todo dia. E ela não se diferencia muito nas coisas que eu faço. Talvez a principal coisa sobre minha rotina é como eu tenho lutado pra tentar manter ela, apesar de das dificuldades, tá ligado? Porque eu tenho tentado ser constante esse ano e eu acho que, olhando para as coisas até agora como elas foram, acho que eu tenho sido mais constante. Talvez não tão ousado quanto eu gostaria, mas com certeza mais constante. E hoje eu fiz uma coisa que fazia tempo que eu não fazia, que foi. Na verdade, eu faço isso bastante, mas nessa quantidade fazia tempo que não rolava. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Isso daqui é um print que eu tirei lá na academia. Um print não, uma foto, né? Que eu tirei lá na academia. Eu corri por 4 horas seguidas, cara. Na velocidade 10. E, mano, eu arregacei, cara. Porra, corri demais, nossa. Minhas pernas estão destruídas, inclusive. Eu já devo ter comentado aqui que eu tava com esse. Eu criei uma meta pra mim mesmo. Quer dizer, eu comentei, mas eu não sei se eu postei isso em vídeo público, pelo menos. Eu acho que eu falei isso, que eu acho que eu falei nos vídeos privados, então não tenho certeza. Eu tô com essa meta de chegar a 80 quilos antes das minhas férias porque eu quero comer feijoada. A frase toda não tem sentido nenhum, né? Mas basicamente eu tenho feijoada como meu prato favorito, a feijoada da minha mãe especificamente, e eu determinei pra mim que eu só poderia comer ela nas minhas férias se eu conseguisse bater 80 quilos ou 82, mas com a sem gordura na barriga, tá? Então, é 80 quilos com pochetezinha ou 82 sem pochetezinha. Por enquanto, estou no 84. Eu acho que tinha outra print aí pra eu mostrar, mas eu não vou conseguir achar ela agora. Quer dizer, eu não vou conseguir colocar ela agora, porque senão eu teria que tirar ela do celular aqui e passar pro computador, e aí seria uma rolê, eu teria que travar o vídeo e depois eu teria que editar o vídeo pra postar. E já tá quase perto da meia-noite, eu tenho que postar isso logo, então acho que seria um pouco de. Não vou dizer excesso de trabalho, porque eu não acho que seja isso. Seria demorado, tá ligado? E qual é o grande lance de estar fazendo isso tudo? Cara, a parada é que eu não. Como eu posso dizer isso? Eu tinha esquecido que eu conseguia fazer essas coisas, tá ligado? Ou talvez eu sempre soubesse, mas nunca fizesse. Mas a grande parada mesmo é que é estranho você ter só um objetivo, tá ligado? Normalmente eu tava sempre correndo atrás de várias coisas e, tipo, frequentemente eu me pegava falhando em fazer algumas delas. Mas quando você tem só um objetivo, que é o caso agora, que, tipo, minha única coisa, meu único propósito momentâneo é ir pra academia pra perder peso, as coisas se tornam mais fáceis e eu também notei que, tipo, você consegue. Como eu posso dizer isso? Você correr atrás de alguma coisa te faz correr atrás de outras coisas. O que eu quero explicar com isso? Desde que eu comecei esse objetivo, eu tenho tentado estudar mais sobre alimentação e sobre exercícios no geral. Coisa que eu tinha parado de fazer assim que eu entrei na academia. Então, assim, eu aprendi o básico e depois, sabe, só continuei. E eu voltei com isso porque em algum momento eu senti que meus resultados estavam parando, tá ligado? Sabe quando você chega a determinado peso e aí você simplesmente para de perder peso?
Claro, em parte eu acho que é porque eu ainda me alimento muito mal, no sentido de eu não como as coisas que deveria e eu talvez não coma nos horários certos. No mês que vem eu vou estar num horário diferente no trabalho, então acho que vai ficar mais fácil a parte da alimentação, que eu vou conseguir comer tudo de manhã. E aí de noite eu deixo só pra fazer um, sei lá, um mini lanche de alguma coisa que não vá prejudicar. Porque comer de noite faz muito mal, porque você praticamente não perde o peso que você come à noite. Mas eu acho muito louco isso de que você perseguir alguma coisa te faz se elevar pra outros níveis, tá ligado? É tipo, o cara quer ficar rico e aí ele percebe que pra ficar rico ele tem que ficar bom em dezenas de outras coisas, tá ligado? É como quase que se um objetivo te transformasse de várias formas. E eu tenho chegado a isso mais, principalmente na forma. Principalmente desde o momento que eu decidi que ia fazer realmente uma grande mudança, tá ligado? Eu acho que eu mudei principalmente a forma como eu enxergo as coisas em relação a mim mesmo. E como eu vejo. E como eu me comunico comigo mesmo, tá ligado? Essa parada de você não ser agressivo com você mesmo é. Ela é engraçada. Porque às vezes ela parece mentira, mas. Com o tempo você começa a se vedar toda vez que você se xinga, tá ligado? E só quando você começa a fazer isso que você realmente percebe o quanto você se xinga, o quanto você fala mal de você mesmo. E isso é muito doido, cara. Porque a gente se critica o tempo inteiro e você só percebe essa porra quando você realmente decide que vai parar de ser um pau no cu com você, mano. Sei lá, eu acho que é o tipo de coisa que você só entende realmente quando você começa a pôr em prática, tá ligado? Ah, eu tô com essa cadeira nova aqui, galera. Não sei se vocês chegaram a ver, porque eu acho que também tá nos vídeos privados, tá ligado? Eu gravei um videozinho montando ela. Não tenho certeza se eu postei público, mas bom, se vocês não viram, agora vocês estão vendo. E, mano, é isso, tá ligado? Eu, tipo, eu nunca estive tanto no foco de alguma coisa, eu acho. Pelo menos assim, no sentido de que eu acordo, é 6 da manhã e eu tô no ônibus indo pro trabalho e eu tô pensando quando eu vou chegar de tarde, às 6 da noite pra treinar, tá ligado? Tipo, esse é o pensamento da minha cabeça, mano. É loucura, é loucura, é loucura, tá ligado? É muito estranho você passar o dia inteiro pensando numa coisa só, mano. Sabe? É tipo isso, é muito. É bizarro. Eu não consigo pensar em outra palavra pra descrever. É quase como tá apaixonado, tá ligado? Só que não normalmente, não como se espera de um romance. Eu vi um vídeo ontem sobre um cara que decidiu que ia dar uma de David Goggins. Se você não conhece David Goggins, eu recomendo que você pesquise porque o cara é foda. E teve um momento que ele fala, e isso é interessante porque o David Goggins também fala isso no livro dele, do qual eu li, que é tinha alguns momentos que eu não tava nem. Que eu não entendia mais porque eu tava correndo, cara. Que eu não entendia o porquê eu tava fazendo aquilo. E quando você começa a fazer coisas muito difíceis, você frequentemente se pega nesses momentos, tá ligado? E eu criei um mantra pra mim que é não fuja e não negocie, que eram coisas que eu fazia o tempo todo, tá ligado? E assim, desde que eu comecei isso, eu tenho basicamente focado toda a minha energia em não fugir e em não negociar. E é meio bizarro quanto duas coisas tão simples como não fugir e não negociar te fazem fazer coisas que você não tá acostumado a fazer ou que você nem acharia que é possível, tá ligado? Você até acha que é possível, mas você não acredita que você tá fazendo, tá ligado? Tipo, agora eu chego 6 horas na academia e volto pra casa tipo 9 da noite, tá ligado? Só treinando, mano. Só treinando. E o tempo todo, quando eu quero ir pra casa, quando eu quero cabular uma repetição. Cabular é foda. Cabular uma repetição pra tipo. Ah, mano, eu não vou fazer essa hoje, eu quero ir pra casa cedo, eu quero assistir alguma coisa, eu quero não sei o que lá, não sei o que. Vem a palavra na minha cabeça, não foge, não, não foge, não negocia. É isso, tá ligado? É isso, é sua dor, sua responsabilidade, sua pedra. E aí, mano, e aí como você vai contra isso, tá ligado? Como você vai contra você mesmo? Como você vai contra a sua responsabilidade? Não tem como, cara. Não tem como você negociar com você mesmo quando você sabe que você é a coisa que te faz vencer, tá ligado? Cara, tá sendo bom. E tá sendo estranho. E tá sendo esquisito. É quase como namorar pela primeira vez.
Eu, sei lá, acho que eu só tô contente. É isso. Só queria compartilhar um pouco de como tá sendo minha rotina com vocês. Tchau. E deixa o like, quase coisa que eu deixa o like aí, mano. Porra. Se alguém vê isso, né? Porque, porra, minhas visualizações. Se bem que eu também não posso, né? Então.